Informação exclusiva: o Flamengo era o maior interessado na contratação de Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, entre os clubes do futebol brasileiro. Pouco mais da metade do mês de janeiro e o Flamengo já faturou mais de 110 milhões de reais com vendas de atletas apenas em 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute esse tema. Alô pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com uma camisa verde, verde, cor da esperança. Esperança é o sentimento do torcedor rubro-negro em ver Lucas Paquetá de volta ao Flamengo. Mas, olha o recado que eu vou dar para vocês, torcedores do Flamengo. Fique com a esperança nas alturas, porque a chance disso acontecer vai aumentando cada dia que passa. Mas, Venê, hoje é o dia D do Lucas Paquetá, é o dia que será decidido se o Lucas Paquetá volta ou não para o Flamengo. Calma. Eu vou explicar essa situação para vocês. E olha, o Flamengo não tá de olho só em Lucas Paquetá do West Ham não, hein? Tem um outro jogador do West Ham que o Flamengo também tá de olho nele e a qualquer momento pode dar o bote e tentar a contratação. A gente vai explicar essa situação. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Logo de cara pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo precisou de apenas 16 dias do ano de 2026 para alcançar 111 milhões de reais com vendas de atletas. Pode escrever, vai ter time grande do futebol nacional que vai terminar o ano sem conseguir alcançar esses 111 milhões de reais do Flamengo. Quais os jogadores negociados que asseguraram tamanho de dinheiro? 63 milhões de reais da transferência de Wallace Ian para o Red Bull Bragantino. O Flamengo já havia negociado o Juninho, atacante com o futebol mexicano, por 32 milhões e 300 mil reais. Vitor Hugo foi vendido para o Atlético Mineiro por 13 milhões e 400 mil reais. Matias Vinha, emprestado ao River Plate, assegurou outros 2 milhões e 700 mil reais. Com a observação de que o Flamengo é, de longe, o clube que mais arrecada no futebol do Brasil e da América do Sul. No ano passado, ele superou a marca dos 2 bilhões de reais. Com essa expectativa de receitas altas com patrocínio, bilheteria, direitos de transmissão e também venda de jogadores, existe uma possibilidade real de o Flamengo, daqui a um pouco tempo, se tornar um Bayern de Munique do futebol nacional. Ou você acha essa ideia completamente fora da realidade? Já usa o espaço para comentário e opina sobre o tema, beleza? Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Quero fechar o vídeo com informação exclusiva. Matheus Pereira era alvo do Flamengo. O Cruzeiro acertou nos últimos dias a renovação do contrato do meia atacante. O vínculo atual se encerra em junho e ele já poderia assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer time do Brasil ou do exterior. O Cruzeiro não receberia nenhuma compensação financeira a partir de 1º de julho. O contrato com o Cruzeiro foi renovado, o novo vínculo só se encerra em dezembro de 2028. Por conta disso, o Cruzeiro se viu obrigado a fazer o pagamento de luvas, prêmio pela assinatura do contrato, e dá para garantir que o Matheus Pereira passa a ser um dos 3 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Sobre o interesse do Flamengo, uma pessoa do staff do Matheus Pereira me assegurou que o Palmeiras não era o principal interessado. Existia uma consulta do Palmeiras, mas o clube que de fato tentou avançar para contratar o Matheus Pereira de graça no meio do ano foi o Flamengo. O Eduardo Maluf, representante do Matheus Pereira, chegou a conversar com dirigentes do Flamengo, mas a opção do Matheus foi permanecer em Belo Horizonte. Ele é torcedor do Cruzeiro, super adaptado ao clube, respeitadíssimo pelo torcedor do Cruzeiro. Ele preferiu permanecer no Cruzeiro do que ir para o Flamengo, embora com uma compensação financeira extremamente interessante. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. O que você pensa sobre a decisão do Matheus Pereira? Fez bem em permanecer no Cruzeiro? Deveria ter aceitado a oferta do Flamengo? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Vamos para as informações. A nova camisa do Flamengo foi lançada nessa sexta-feira. Flamengo e Adidas divulgaram o material. A camisa particularmente ficou linda, eu achei um espetáculo. E a estreia dessa camisa está prevista para o dia 21 de janeiro. No clássico contra o Vasco da Gama, válido pelo Campeonato Carioca, tá? Venê, será que vai ser o time principal? Não sei. Eu acho que alguns jogadores do elenco profissional podem até voltar. Agora, o elenco todo, acho um pouco cedo para isso acontecer. Lembrando que o Flamengo vai ter uma sequência. 21 de janeiro, o clássico contra o Vasco. Dia 25 de janeiro, o clássico contra o Fluminense. Dia 28 de janeiro, estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo.
E aí depois, no dia 1º de fevereiro, na Supercopa do Brasil, o Flamengo vai disputar o seu primeiro título diante do Corinthians. Sim, Supercopa do Brasil é um título e tem até uma boa premiação dada pela CBF. Vamos falar de Lucas Paquetá. Eu sei que está todo mundo ansioso, eu também estou ansioso, tá? Eu particularmente estou muito ansioso, mas eu acabei de ler algo aqui no Twitter que eu achei assustador. Gente, eu acho que o Lucas Paquetá seria uma contratação absurda, a principal contratação do futebol brasileiro nessa temporada, sem sombra de dúvidas. Mas comparar o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo com o retorno do Romário na ocasião para o futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo, gente, na boa, quem comparou isso? Perguntaram até isso para o Baixinho falou, gente, temos que parar de ficar comparando certas coisas, e essa é uma das coisas, assim, não tem comparação. Uma pergunta honesta, alguém comparou isso? Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido alguém comparar essa situação. O retorno do Romário ao futebol brasileiro na ocasião, o Romário tinha 28 anos, tinha acabado de ganhar uma Copa do Mundo, era o melhor jogador do mundo. Não tem comparação. E olha que eu sou fã do futebol do Lucas Paquetá, mas não tem comparação. Mas enfim, sobre a informação, galera, olha só, hoje não é o dia D. Hoje não vai ser definido, decidido, o martelo será batido, olha, o Lucas Paquetá está de volta, falando, não é isso. As conversas estão acontecendo diariamente entre José Boto e as pessoas envolvidas do West Ham, com os empresários do atleta. Tem reunião? Com certeza eles estão se reunindo por videoconferência, com certeza eles estão conversando o tempo todo. Se eu estou conversando com as pessoas o tempo todo sobre esse assunto, imagina as pessoas que estão diretamente ligadas a essa operação. Agora, eu não vou ficar aqui criando falsas expectativas dizendo, olha só, hoje, dia D, vai ser definido. Não. E para ser muito sincero, opinião em cima de muitas informações. Eu acho que é questão de tempo para o Lucas Paquetá vestir a camisa do Flamengo novamente. Resta saber se será agora nessa janela, lembrando que o Flamengo pode contratar o Paquetá até o dia 3 de março, que é quando a janela de transferência fecha aqui no Brasil, ou no meio do ano. Para mim é a única dúvida, porque ele não quer mais jogar na Europa. Talvez a única coisa que pudesse ele fazer mudar de ideia seria, sei lá, novamente o Manchester City interessado nele, Guardiola, Real Madrid interessado nele. Talvez isso pudesse ele fazer mudar de ideia, mudar a cabeça dele, porque ele está decidido, ele quer voltar para casa, ele quer voltar para o futebol brasileiro, ele quer voltar para o Flamengo. Hoje, no futebol brasileiro, poucos clubes têm condição de assumir o salário do Lucas Paquetá, de assumir uma contratação, de pagar 40 milhões de euros, que é o que o Flamengo pode pagar, pelo menos botou ali como limite 40 milhões de euros. Poucos clubes podem fazer isso. O Flamengo é um deles. E, por coincidência, o Flamengo é o time de coração dele. O Flamengo é o clube que o revelou. O Flamengo é a casa dele. Então, tá decidido. Ele vai voltar para o Brasil. A única dúvida é agora, nessa janela, ou no meio do ano. E eles estão conversando. Lembrando que o West Ham pede 45 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 35. Ainda tem essa diferença aí no valor de compra do jogador de 28 anos. Muita coisa ainda a ser definida. Calma, torcedor. Hoje não será o dia D. Muita coisa ainda vai acontecer, muitos capítulos dessa novela ainda vão rolar. Então tenha paciência. Eu sei que você está ansioso, como eu estou ansioso, super entendo, tá? Mas não dá para eu ficar aqui também vendendo ilusões. Vai a qualquer momento, não é assim também. Está muito próximo, mas ainda tem alguns assuntos a serem resolvidos entre Flamengo e o West Ham. Entre Flamengo e Lucas Paquetá, tudo definido, contrato de 4 anos, base salarial, tudo acertado, pagamento de luvas, tudo acertado. Tudo acertado. Agora, a questão é Flamengo e West Ham. O West Ham vive um momento muito difícil, está brigando para não ser rebaixado e conta com o Lucas Paquetá para tentar não ser rebaixado para a segunda divisão no futebol inglês. E o Flamengo não está de olho só em Lucas Paquetá, lá do West Ham. Vocês sabem que o Tati Castelhanos acabou de ser contratado pelo West Ham, um jogador que o Flamengo tinha interesse na última janela, mas ele não queria vir para o futebol sul-americano, não queria vir para o futebol brasileiro. Ele optou pela ida ao West Ham. A questão é, se o West Ham for rebaixado, a receita cai, o salário do jogador cai pela metade.
e aí o Flamengo estaria pronto para dar um bote nele. Lembrando que o Flamengo tentou Caio Jorge, não conseguiu. O Caio Jorge renovou até 2030 com o Cruzeiro, e o Tati Castelhanos é um jogador que se encaixa dentro do perfil que o Flamengo deseja para a contratação de um centroavante. Centroavante, mas com características diferentes que o Pedro já tem. Eles querem um jogador para essa função com características diferentes para o Felipe Luiz ter mais possibilidade na montagem do seu time na hora do esquema tático. Entenderam? Agora, por que o Flamengo tem um interesse em um outro centroavante? Não é porque o Flamengo quer dar um pé na bunda do Pedro, não é porque o Flamengo quer vender o Pedro, é apenas para ter mais opções táticas no seu elenco, e o BAP já avisou, nós queremos 22 titulares no elenco do Flamengo para a disputa de 2026. Um desses jogadores que está no elenco e não é tratado como 22 titulares, entre aspas, é o Michael. O Flamengo não faz esforço para ficar com o Michael, pelo contrário, o Flamengo toparia negociar o Michael. Por exemplo, o Santos, a todo momento, diariamente, a imprensa que cobre o Santos diz: Santos avança na contratação de Michael. Gente, não avançou em nada. Sabe por que não avançou em nada? Porque o Santos precisa, primeiro, se acertar com o jogador em questão de salário. E o jogador tem um vencimento altíssimo no Flamengo. Então se põe no lugar do jogador. Eu, particularmente, não o critico. Ele vai abrir mão de um alto valor. Ele está no Flamengo, clube que briga por títulos. E quando o Flamengo é campeão, ele provavelmente tem bonificações em contrato, algumas metas que foram estabelecidas na ocasião que ele voltou para o Flamengo. Enfim, para ele, está muito cômodo continuar no Flamengo. Para que ele vai diminuir o salário dele para ir para uma confusão danada que é o Santos, que a gente sabe que é uma confusão a todo momento turbulento nos bastidores? Então, eu, no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa. Então, o Santos não avançou pela contratação de Michael por conta disso, porque tem que ter um acordo com o jogador, e não tem acordo. O que me falaram no Flamengo foi o seguinte: Vene, a situação do Michael é simples. Se o Santos se acertar com o Michael, o Santos comunica a gente. Não teve isso até agora. Não teve. O Flamengo não foi comunicado que Santos e Michael chegaram a um acordo. Não teve isso. O Santos deseja ter o jogador, seja por empréstimo, por compra. A questão é, o jogador quer ir para o Santos com o salário que o Santos está oferecendo? Até o momento, não quis. É isso. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto, galera. Forte abraço e... Agora, para as informações, eu vou começar falando desse BO aí envolvendo Flamengo e Gerson, porque o Flamengo acionou Gerson na justiça cobrando quase 43 milhões de reais. O valor exato ali no processo dá 42,7 milhões de reais. A ação é contra Gerson e a FGM Sports, empresa de Marcão, pai do atleta, e que também é o seu agente. Existia um contrato, e eu falei isso aqui na época, vocês vão se recordar, quando o Flamengo estava, quando o Zenit pagou a multa rescisória, eu falei para vocês, por contrato o Flamengo pode pedir um valor do Gerson nessa saída por conta de direito de imagem. E existia um contrato de direito de imagem entre Flamengo e Gerson que estipulava que, caso uma das partes rompesse o vínculo, iria pagar a quantia restante. Quando o atleta saiu para o Zenit, essa dívida estava em cerca de 40 milhões de reais. Após a transferência do Meia para o Cruzeiro, o Flamengo decidiu entrar com a ação. O staff do camisa 97, ele vai usar o número 97 lá no Cruzeiro, está tranquilo e entende que a ação é algo momentâneo pela sua ida à Raposa. Mas não é mesmo, está em contrato. O Flamengo tem direito. E vou além, tá? Acho até que o Flamengo demorou para entrar na justiça e cobrar esse valor. Era para ter entrado na ocasião, quando ele ainda estava no Zenit, para não dar margem para esse tipo de interpretação. Ah, tá cobrando porque o Gerson foi para o Cruzeiro e tem gente que acha que foi traição. Gente, foi zero traição da parte do Gerson. Eu só acho o seguinte: o jogador ele tem que saber chegar e também tem que saber sair. E o Gerson não soube sair, e não é porque ele está indo para o Cruzeiro agora. Ele não soube sair na época para o Zenit. A grande questão é que quando ele chegou ao Cruzeiro, em sua coletiva, parecia até que, entre aspas, ele estava passando necessidade no Flamengo, e não estava mesmo. Ele era ídolo. E eu, assim, de verdade, gente, eu ia achar muito mais bacana da parte do Gerson ele vir ali publicamente e falar: olha só, eu me arrependi de ter saído do futebol brasileiro, de ter ido para o Zenit,
percebi a besteira que eu fiz agora e por isso eu estou retornando ao futebol brasileiro. Agradeço o projeto do Cruzeiro, um projeto maravilhoso, agradeço pela oportunidade de me fazer voltar ao futebol brasileiro. Agora, a forma como foi dito, parecia até que ele não era feliz no Flamengo, pelo contrário, ele tinha um contrato renovado, ganhando milhões, ídolo, capitão, enfim. Gerson é página virada, mas tem esse assunto aí envolvendo o judiciário, o Flamengo cobrando o Gerson na justiça. Esse processo está em sigilo, tá? Não tem como a gente ter acesso, mas enfim, a ESPN trouxe essa informação e nós confirmamos também que de fato o Flamengo entrou na justiça.